estarmos aqui com os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos, sede maduros, tende ânimo, pensai do mesmo modo, vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará convosco. Amém? Tem uma exortação do apóstolo Paulo aqui para nós vivermos alegres, para nós termos ânimos e para nós pensarmos do mesmo modo. Então, quando nós nos reunimos como igreja, é para a gente manifestar essas coisas, tá? A alegria, o ânimo, é para nós, através do Espírito Santo, começarmos a ter o mesmo modo de pensar. Essa é uma das funções da reunião, para que o Espírito Santo trabalhe em nós o mesmo modo de pensar, através da vida dos irmãos, através do próprio Espírito Santo. Então, eu creio que nessa noite é momento de nós nos alegrarmos em Cristo. Amém? A gente vai cantar algumas músicas aqui falando de Jesus, e a palavra que eu trago essa noite é que assim: aqueles que não confessam o nome de Jesus, por muitas vezes eles escolhem um outro governo, um outro Cristo, um outro Deus. Até nós mesmos cristãos, às vezes a gente tem, por paixão humana, a tendência de querer escolher alguém para governar. Mas Salmos capítulo 2 diz que o próprio Deus, Ele já escolheu Jesus para ser o rei sobre toda a terra. E quando nós declaramos que Jesus é rei sobre toda a terra, os inimigos tremem, né? As potestades espirituais, elas tremem, porque elas sabem que o momento delas está chegando. Haverá um momento onde Jesus irá governar toda a terra. E a alegria de ser crente, de ser cristão hoje, é porque nós já podemos declarar isso no nosso dia a dia. Nós não precisamos esperar chegar o governo de Cristo, nós já podemos declarar o governo de Cristo hoje. Amém? Vamos nos levantar, vamos começar a invocar o nome do Senhor. Você pode começar a orar, pedir para o Senhor Jesus estar agora aqui. Vem, Senhor. Senhor Jesus. Deus, nós oramos, Pai, para que o Senhor se manifeste aqui nessa noite, Deus. Pai, o Senhor é o nosso Rei, Deus. Assim como o Senhor já escolheu Jesus para ser o Rei, nós escolhemos nessa noite, Deus. Pai, vem estar aqui neste lugar, Senhor. Pai, fala com cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, Senhor. Fala comigo, Deus. Pai, fala com os irmãos que estão nos assistindo, Senhor. Aleluia. Senhor, venha o teu reino a nós nessa noite, Deus. Nós queremos declarar em Indaiatuba o teu reino, Senhor. Aleluia. O teu governo, Pai. Reina, Senhor. Deus, nós te exaltamos, nós te adoramos, Senhor. Enche este ambiente com a tua presença, Senhor. Pai, nós precisamos sentir o Senhor falar conosco, Deus. Jesus, se movimenta aqui, Pai. Deus. Aleluia. Jesus. Ele veio. Jesus o Rei, em majestade, para sempre reinará. Amém? Quem lembra dessa música? Faz uns 15 anos que nós não ministramos ela aqui, né? Então, eu ouvi ela um tempo atrás aí, eu falei, nossa, essa música é muito boa. Ela é uma música alegre, né? E ela fala do reino de Jesus. Então, a gente vai cantar. Eu sei que muitos irmãos não lembram dela, mas vocês vão pegando aí no meio do caminho, porque ela tem uma mensagem poderosa para nós essa noite. Amém?
confiando, Senhor, nessa promessa, Deus, que o Senhor um dia voltará, Senhor. Pai, aumenta a nossa fé nessa expectativa, Deus. Aumenta o nosso entendimento, Pai, sobre a Tua volta, Senhor. Pai, o mundo está uma bagunça, Deus. Mas nós sabemos que quando o Senhor voltar, o Senhor irá colocar tudo em ordem, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós precisamos compreender esta realidade do Teu retorno, Deus. Pai, não só para depois, mas para agora, Senhor, para hoje, Pai. Não apenas de palavras, Pai, mas começa a governar hoje as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos cantar por cantar, Deus, mas nós queremos reconhecer esta realidade, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, por um rei eterno, um rei que é cheio de justiça e de paz. No seu reino a justiça reinará para sempre. Não haverá mais escuridão, não haverá fome, não haverá choro, não haverá tristeza, porque as coisas passadas estarão no passado e não serão mais lembradas por nós. Que nós possamos viver esse reino a partir de hoje, que as nossas escolhas, que as nossas atitudes reflitam a nossa escolha, a nossa submissão a esse rei que é poderoso, que é sobre todas as coisas. Nós te adoramos, Rei Jesus. Nós te amamos. Amém. Amém. Podemos nos assentar.
Jesus, Pai, te bendizemos, te agradecemos, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, Pai. Obrigado, Pai, por estar neste lugar, nesta noite, Deus, nos abençoando, Pai amado, derramando o Teu Espírito, Pai amado. Fala, Pai, aos nossos corações, através do céu, Senhor, Pai, que o Senhor esteja capacitando, abençoando a vida dela, Deus, para que o Teu Espírito, Pai, penetre o nosso coração, Deus, e nos transforme conforme o Teu caráter, Pai amado. Precisamos de Ti, ó Pai, queremos mais de Ti, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Queria antes compartilhar um cântico que lembra um pouquinho aquele começo que a gente buscava bastante, um pouco disso que nós vamos falar nessa noite. Ok. Passado, depois da morte do Senhor, depois de vê-lo ressuscitado, toda a esperança retornou. 50 dias haviam passado depois da morte do Senhor, mas lhe valeu o tempo esperado. Chegou a hora do melhor e unidos no mesmo de repente a promessa chegou e veio pra ficar, como um vento forte invade tua casa, e do céu um som imenso, línguas como fogo, chamas repartidas, e cada poder imenso. Ficaram cheios do Espírito Santo, planos de Cristo e de Deus, conforme o Senhor lhes concedia. Puseram-se a falar em outras línguas, como um vento forte invade tua casa, do céu um som imenso, línguas como fogo, chamas repartidas, e cada poder imenso. Ficaram cheios do Espírito Santo, planos de Cristo e de Deus. Ficaram cheios do Espírito Santo, planos de Cristo e de Deus. Ficaram cheios
Confesso que eu fiquei ensaiando esse cântico aí a tarde inteira, porque não dava certo, era um choro atrás do outro. Quando eu vi que eu parei de chorar, que eu consegui tocar ele, tá? Porque lembra coisas assim, muito lá no começo, quando o Espírito vinha tocando. Aliás, a existência da congregação Peniel aqui, em parte é por causa disso. Porque quando começaram alguns irmãozinhos a buscar o poder do Espírito Santo, e o pessoal do presbitério, da direção, da diretoria, a cúpula ali, falava que nós éramos pentecostais e não servíamos para aquele lugar ali. E justamente hoje a gente vai falar um pouquinho do Pentecostes. Eu acho que todos devem saber quando que é o Pentecostes, né? Ele é uma data que se comemora, digamos assim, ao 50º dia no grego, né? Pentecostes, penta, 5, né? E ele teve início quando o povo de Israel estava para sair do Egito, né? Antes do êxodo, né? Na noite da partida, Deus orientou que celebrassem a passagem, né? Em hebraico, que quer dizer Páscoa, e 50 dias depois, quando o povo chegou no Monte Sinai, aí é só um preâmbulo, e depois a gente vai entrar na palavra mesmo. Então, 50 dias depois o povo chegou no Monte Sinai, aí recebeu as tábuas da lei. Então, anualmente, aquele dia era celebrado como o dia da promulgação da lei do Senhor sobre o povo de Israel. Bom, abrindo parênteses só, né, queria fazer algumas perguntas para que cada um responda assim internamente, né? Nós temos desejado e orado pela presença do Senhor nas nossas reuniões, nos nossos ajuntamentos, seja coletivo aqui no templo, seja em casa, em família, ou na live, que seja. Você quer participar de um culto ou de uma reunião e ficar apenas observando aquilo que não acontece? Ou o que acontece somente com os outros ou não com você? Ou quer que Deus se apresente em cada ajuntamento, seja em culto, seja em casa, seja com 2 ou 3 irmãos? Você faz realmente questão dessa presença? Deseja mesmo que ela se manifeste em sua vida e ambientes em que frequenta? Se for assim, querido, se for com essa intenção, se a resposta for sim, né, para essas últimas perguntas que são mais positivas, Deus vai se manifestar. Por quê? Porque nós somos o povo da presença de Deus. Só por isso. E Ele nos amou primeiro, né? A gente também precisa desejar que essa presença se manifeste não somente no contexto de reuniões, tá? Que também fora desse contexto também, dia a dia, no ambiente que a gente tiver. Puxa vida, mas eu pensava que o poder do Espírito Santo é para se manifestar nas reuniões, para curar, libertar, proclamar, profetizar, também, claro. Mas já pensou você cheio do Espírito Santo ali no meio de pessoas que precisam da graça de Deus? Qual não seria o vento impetuoso? Isso que nós acabamos de cantar, né? Como um vento forte que invadindo a casa, né, tomou todos de forma assim surpreendente. Era algo que eles vinham pedindo, porque Jesus falou: ficai aqui em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Quer dizer, o pessoal tinha essa expectativa, mas mesmo com essa expectativa veio o Espírito de Deus e colocou um negócio tão forte que eles transbordaram, eles perderam o controle da situação. E tão forte foi a presença do Espírito Santo. E eles estavam reunidos numa casa. Muito bem. Então, essa é a questão. A gente está buscando essa presença, esse mover do Espírito Santo na nossa vida, porque quando o povo de Israel caminhou pelo deserto, o que eles levavam com eles? O tabernáculo. Por que Deus fez questão de que existisse o tabernáculo? Nós já conversamos isso em março do ano passado, quando a gente falou sobre a mesa, e falamos uma das coisas que Deus quer tabernacular conosco. Lembra? Nós usamos esse termo, tabernacular. O que é tabernacular, amados? Ficar junto, né?
Então, o tabernáculo era um templo que era montado em cada lugar que o povo parava durante a peregrinação e ficava ali. E todo mundo, assim, desfrutando dessa presença de Deus, né? Ele quer estar conosco e quer que nós usufruamos da presença dele o tempo todo, né? Se eu estou fazendo uma rotina em casa, estou lavando alguma coisa, um talher, ou estou trabalhando, ou estou arrumando uma cama, é um momento que o Senhor também quer se manifestar em nós, sabe? E assim, as minhas experiências que já me marcaram bastante, eu confesso aos irmãos que não foi aqui em reuniões como essa, foi em casa, quando eu estava fazendo alguma coisa, sozinho, e Deus foi me tocando e foi trabalhando. Já teve muitas vezes de eu ver coisas maravilhosas aqui também, mas muitas vezes no íntimo, no secreto, Deus vai agindo também. Então você quer dizer que não precisa mais reunir? Não, não é isso. É para mostrar apenas que, além desse lugar, que é um lugar maravilhoso para a gente adorar e louvar o Senhor, a nossa casa também tem que ser um lugar de habitação no Senhor, para que haja uma continuidade, para que quando estivermos reunidos aqui, a coisa exploda. Se na minha casa eu permito que o Espírito Santo de Deus haja, que o meu Deus trabalhe sobre a minha vida, com certeza, amados, isso aqui vai ser pequeno. Com essa expectativa que nós temos que andar, sabe? Por isso que eu falei para os irmãos, talvez não dê tempo da gente ver tudo que gostaria, mas Deus, Ele quer andar, Ele quer tabernacular com você, né? E o texto base, né, daquilo que nós gostaríamos de estar falando, que está em Atos 2, do 1 ao 4, né? Ele diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Isso em cumprimento a uma promessa que Jesus fez, né? Assim, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Outra promessa de Jesus: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse é um desafio que Deus nos faz, o quanto que realmente nós queremos estar cheios do Espírito Santo, o quanto que nós estamos dispostos a permanecer até que isso aconteça. Uma semana, 2 semanas, depois eu fraquejo um pouco, ou eu vou ficar ali. Não importa que passe 1 mês ou que passe 5 anos, eu quero esse poder, eu quero ser cheio do teu Espírito, Senhor. Quer dizer, quanto é a nossa vontade de que isso aconteça, né? O que aconteceu em Atos 2 foi previsto por Jesus em Atos 1 e em Lucas 24, que houve uma profecia, um aviso de algo que Deus iria fazer, né? Ele falou: fica aqui que vocês vão receber do meu poder, eu vou cumprir a minha promessa de mandar outro Consolador. Então eles estavam, queridos, eles estavam diante de um ambiente profético, né? Então eles estavam reunidos no mesmo lugar e de comum acordo, dentro dessa visão de permanecer, de esperar até ser do alto revestido de poder, buscando isso. Não é ficar assim parado esperando, não, buscando, ansiando por isso. Uma das coisas que nos levou, infelizmente, para fora daquela congregação que eu tinha acabado de me converter lá, foi justamente porque o povo começou a buscar, então não tinha mais lugar ali naquela outra congregação que a gente estava. Então precisamos nos refugiar na casa da tia Carminha e nos matagais lá embaixo, onde hoje é o Parque Ecológico, e em alguns lugares assim, para realmente ter a liberdade de clamar ao Senhor por esse poder. E quase todos receberam, amados, dom de língua, visão, revelação, profecia. De todo o povo que estava buscando aquela vez foi cheio do Espírito Santo.
Tem pessoas que infelizmente a gente já não sabe mais como estão, que é um motivo até de nós clamar, mas muitos que estão, que permanecem até hoje, é por causa daquele tempo lá, que foi assim, como a gente experimentou dessa graça. Não é que aquela graça nos mantém vivos até hoje, porque é maná, a gente tem que buscar mais, mas aquilo que Deus fez conosco lá atrás, é o que nos mantém de pé e vivos hoje, porque a gente sabe que o Deus que a gente busca é um Deus que realiza, Ele é um Deus dos impossíveis, porque nós não tínhamos nada que pudesse inspirar Deus de se manifestar em nossas vidas, mas aprove a Ele, porque Ele nos amou primeiro, pela misericórdia dEle fazer isso, e tocar a cada um. Então hoje essa congregação está de pé, porque Deus levantou, mas aquilo que nós buscamos lá atrás serve para hoje. Eu quero mais, eu preciso querer mais, nós precisamos querer mais. Se a gente quer ver um mover diferente, as vidas se convertendo, testemunhos cada vez mais fortes, mais assim relevantes, para conquistar outras vidas, né, pela palavra de Deus, nós precisamos querer esse poder, porque não é da minha boca, não é da minha eloquência, do meu intelecto, isso aí é o Senhor quem nos capacita, né? Aí fica uma pergunta, amados: quando foi a última vez que você experimentou um vento forte do Espírito em sua vida? Quando foi a última vez que cada um foi tocado de uma forma assim surpreendente? Eu creio que cada um tem uma experiência para compartilhar, mas dentro de você, faz muito tempo, faz pouco tempo, devia fazer muito tempo ou devia fazer pouco tempo? O que os irmãos acham? Então, amados, é isso. Seja no culto doméstico, seja no culto assim, coletivo, em todo lugar, o Espírito Santo quer vir e encher o lugar onde nós estamos, com a presença dEle. Por vezes, conversar com algum amigo, um discípulo que está em dificuldade, eu não vou ter, às vezes, argumento para conversar com ele, mas o Espírito vem e me dá uma sabedoria que eu, às vezes, não tenho, e Ele pode me capacitar para isso. Amados, eu estou falando uma coisa, vamos dizer, que pode parecer óbvia, mas às vezes a gente tem dificuldade de assim, vivenciar isso, né? É uma coisa tão natural, tão assim, elementar, que às vezes a gente não quer fazer, não faz, de tão fácil, tão elementar que é. A gente não, tem que ser uma coisa difícil, tal, não é meritocracia. O dom que Deus nos dá, Ele o dá porque aprove a Ele dar, não é porque nós somos merecedores ou não. Até assim, a gente não deve confundir. Quem tem dom não quer dizer que é uma pessoa mais madura do que quem não tem. Às vezes ocorre de uma pessoa com menos maturidade espiritual receber dom, e aquele mais maduro espiritualmente às vezes não tem aquele dom, ou vai ter outro, ou às vezes ele se fechou um pouco para receber também. Então são coisas distintas, não são necessariamente equivalentes. A maturidade etária ou a maturidade espiritual com o receber dons. O receber dom, o receber a manifestação do mover do Espírito, só depende de você mesmo, de cada um. Nós somos aquele que abre e fecha a porta do coração para que o Espírito entre ou não. E a palavra culto, né? Nós estamos aqui num culto. Na Bíblia, o que significa, amados? Sacrifício, serviço, oferta ao Senhor, né? Todos temos necessidades especiais ou pessoais, né? E a gente tem que assim, oferecer o que temos ao Senhor e repartir os nossos dons uns com os outros. Quando a gente se reúne, o que a palavra diz, né? Um tem salmo, outro tem um cântico, outro tem uma oração, outro tem uma profecia. O que é para acontecer? Tudo seja feito para edificação. Então, isso aqui que a gente está conversando com os amados, eu não diria que é a parte principal dessa reunião de hoje, né? É uma parte de edificação. Mas o principal é o quanto a gente se rende aos pés do Senhor e o adora.
porque o culto é para Ele. E a manifestação dos dons, né, cada pessoa manifestando o seu dom, concorre para que a graça de Deus superabunde em cada um. Então o irmão vai ter uma revelação, vai orar com o irmão, Deus está me mostrando isso. Outro vai orar para que alguém seja curado, para que alguém tenha seu problema resolvido. Outro vai ministrar de uma outra forma, quer dizer, haver graça, assim, todo mundo, cada um transmitindo graça com aquilo que recebeu do Senhor. Todos nós podemos fazer isso. Mas o que a palavra diz em Efésios 5,18, né? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se encher do Espírito, amado, é uma ordem. Então não é só uma questão da vontade de Deus, mas também da minha e da sua vontade, né? Tem um outro texto em 1 Tessalonicenses 5,19 que diz: não apagueis o Espírito, ou não prendam, não impeçam o fluir do Espírito Santo. Quer dizer, se a gente padronizar muito a reunião, fazer aquela coisa muito quadradinha, muito certinha, nós vamos amarrar o mover do Espírito sobre nós, né? E esse é um sinal que nós podemos impedir ou atrapalhar esse fluir, da mesma forma que podemos liberá-lo. Quer dizer, está em nós, está na gente, no nosso coração. Como fazer isso? A vontade de Deus é que essa manifestação da sua presença cresça e apareça, amados. Até assim, é um pouco estranho fazer essa comparação, né? Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda. Como que se comporta alguém que está bêbado? Ele está sob a influência do álcool. Aquele álcool, vamos dizer, é que está controlando ele. Da mesma forma, estando cheio do Espírito, amados, nós não vamos ter controle sobre nossas atitudes. É o Espírito que vai controlar. É diferente. Enquanto nós estivermos trabalhando e agindo dentro das nossas expectativas, vai ser um pouco difícil o Espírito mover e agir. Então a gente tem que realmente se dobrar, se quebrar, se fazer simples, tá? Sim, não é ser simplista, né? O Jamil enfatiza muito isso. A igreja ser simples não quer dizer que a igreja vai ser simplista, mas ela vai, dentro da sua complexidade, da sua diversidade, tudo, procurar ser simples. Sim, não deixar que isso o domine, né? Deixar que a simplicidade de Deus tome conta da gente. Como Jesus foi uma pessoa simples, né? Ele podia ter um monte de coisa, um monte de recurso que às vezes a gente tem em casa. Jesus talvez fale para mim: mas você precisa de tudo isso aí que você tem dentro da tua casa? Eu não duvido que Jesus falasse isso para mim, se fosse o caso. E Jesus, com tão pouco, né, quanto ele fez, quantas vidas ele redimiu e vai continuar redimindo. Então, alguém que está bêbado, alguém que está sob o controle da bebida, é a mesma coisa com relação a não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, ele quer que nós sejamos transbordantes do Espírito para que ele nos mova a fazer as coisas. Para que as coisas, quando a gente se reúne, não aconteçam mais de acordo com a nossa expectativa, com o nosso intelecto, mas com aquilo que ele quer realizar. Que seguramente nós vamos ficar impressionados. Porque aquele povo lá em Atos ficou impressionado. Porque por mais que eles buscassem, de repente veio um negócio que assim, foi muito além daquilo que eles estavam talvez imaginando que ia acontecer. Mas o Espírito veio e fez, né? Tem um outro texto em 1 Coríntios 2,9 que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É com esse olho, esse ouvido que eu devia ver as coisas de Deus, ou seja, eu devia estar vendo coisas que eu não estaria esperando, quer dizer, ser surpreendido, porque Deus tem muita coisa. Deus é criativo, nós às vezes não somos também, mas a criatividade de Deus às vezes a gente cerceia um pouco com a nossa falta de criatividade, né? Então a proposta, amados, é que possamos viver uma vida além do previsível, do natural.
É um convite para perdermos o controle sobre nós mesmos e nos entregarmos totalmente ao controle do Espírito Santo. Tem 3 atitudes, amado, que, assim, digamos assim, que mostra isso, né? Promove esses ventos fortes do Espírito sobre a nossa vida. A primeira coisa é uma fé com expectativa. Não é uma fé intelectualizada, não apaixonada, racional, né? Alguns dizem que acreditam em Deus, né? mas não o buscam. Alega diversos motivos, falta de tempo, mas a fé verdadeira tem uma atitude diferente, tá? Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, em seu interior fluirão rios de água viva, né? Então é necessário crer para que os rios fluam, amados, senão não vai ser possível, né? Outro texto em Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, né? Aquele outro texto em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Até quando nós devemos buscar o Senhor, amados? Até quando? Até achar. Não tem fim, né? Como diz o texto em Jeremias, né? Só que nós temos um problema com a expectativa, nós temos medo de nos frustrarmos. Então às vezes a gente acaba ficando arredio, porque tem medo de dar errado aquilo que a gente está buscando, sabe? Jesus disse que nós teríamos aflições. Se Ele fala isso, o que nos compete? Ficar com receio, aquela coisa sem medo de ser feliz, né? Que alguns falam, né? Quer dizer, falta de ousadia. Esse sem medo de ser feliz traduza por falta de ousadia. Enquanto nós não tivermos ousadia, amados, nós não vamos experimentar da graça, das coisas, de ser realmente os valentes de Israel, né? Nós vamos ficar sempre naquela, será, né? Será? Mas tem uma promessa em Atos 2, 17 e 18 que diz que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Olha que promessa, queridos. Está falando do jovem, está falando do velho, quer dizer, está falando dos dois extremos em termos de gerações, né? Vossos jovens terão visões, né? A gente sempre espera que nossos jovens sejam bem-sucedidos na vida, e não é errado, vamos dizer, pensar nisso, não tem problema nenhum, mas precisamos esperar também que eles tenham uma direção de vida que seja exatamente aquela que Deus projetou para eles, né? Percebe como a nossa expectativa às vezes determina nossas ações, os nossos comportamentos? A nossa expectativa. Por isso que a nossa fé tem que ser fé com expectativa. Quer dizer, a nossa expectativa em termos de fé no Senhor. Senão as nossas expectativas humanas ou racionais vão realmente amarrar o plano de Deus, né? Na vida dos nossos jovens, né? Depois fala de vossos velhos sonharão. Velhos que não são, não diria idoso, né? Velhos que não são cansados da vida, digamos assim, né? Melhor, né? Que não vivem do passado, mas que estão vivos no presente e enxergando o futuro. Pessoas velhas, que têm a noção do que vem lá na frente. Assim eles podem ensinar os mais novos, inclusive, no tempo que ainda tem para cada um, né? Que estão juntos a alcançar os objetivos. Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, seremos os mais infelizes de todos os homens, né? Então a esperança no eterno nos faz trazer esse eterno para o dia de hoje. Quer dizer, eu não preciso ficar esperando as coisas acontecer, eu já vou promovendo o mover de Deus para que isso aconteça, né? Então a fé com expectativa é isso, faz uma enorme diferença quando a gente vai se reunir com irmãos que cremos que Deus vai fazer algo novo. Já acordamos de manhã e planejamos o que podemos levar, como que eu vou agir para contribuir com aquele irmão, de alguma forma, tocar na vida dele, abençoá-lo, transmitir o meu amor pela vida dele, né? Outra coisa que é interessante também a gente desenvolver, amados, é a comunhão espiritual. Esse não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchemos do Espírito,
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, sempre dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Aí Paulo fala de algumas ações, para que isso aconteça, a gente sinta esse vento do Espírito. Uma delas é a adoração, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Outra coisa, de gratidão, sempre dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai. E a sujeição, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, essa é uma porta de entrada para que eu comece a ter uma comunhão espiritual e comece a sentir o mover do Espírito. Talvez a gente tenha a dúvida, como que eu vou buscar o mover do Espírito? Eu não sei como fazer isso. Eu também não sei dizer para o irmão como é que tem que ser. Mas eu acho que, com base nessa palavra que a gente compartilha, tem algumas coisas que podem servir de ajuda para que isso aconteça. E, amado, eu confesso aos amados que eu também me vejo nessa necessidade. Vamos fazer isso junto, nos pequenos grupos, nos grupos de oração, nas lives, nos encontros aqui. Pega 1, 2 irmãos e ora junto com ele para buscar para que isso aconteça de fato, para que nós marchemos sobre essa cidade para ganhar essa cidade para Jesus, porque a pregação do Evangelho e qualquer coisa no sentido de crescimento da igreja não está sofrendo vírus nenhum. As vidas humanas sim, mas a igreja, a parte espiritual dela, ela está de pé, ela não tem pausa. Nós estamos limitados, logicamente estamos limitados, nem tudo nós conseguimos fazer. Se tiver mais gente aqui, eu sou obrigado a pôr máscara, quer dizer, nós somos limítrofes, mas dentro da minha limitação tem muita coisa que eu consigo fazer. E outra coisa interessante, além desses itens, finalizando, seria o amor ao invés do medo. Gostaria de lembrar aos amados que o Mar Morto, ele é um mar que recebe vários rios, mas ele não desemboca em nenhum outro rio. Ele só recebe. Tem vida daquele mar lá? Não. Ou seja, aquele que só recebe e não dá, não compartilha, acaba apodrecendo também. Então, além de ser muito bom eu procurar me encher do Espírito, realmente dar vazão a estar cheio do Espírito, a poder falar em línguas, em profecias, em visões, revelações de Deus, curar, expulsar demônio, que seja, evita também que eu me apodreça, ou cada vez mais gordão, só recebendo. Onde vai parar isso? Eu acho que, de uma certa forma, é isso que eu gostaria de estar falando, Não precisamos ficar como pessoa com os pés no chão, o tempo todo com o pé grudado no chão. Às vezes o vento do Espírito quer nos arrancar do nosso alicerce e nos levar para um lugar mais alto, para outro ponto, sabe? Uma oração que a gente gostaria de estar fazendo é no sentido de realmente o Senhor nos transportar para águas profundas, para sermos inundados pelo Espírito, para Ele nos cobrir até o último fio de cabelo. Podemos fazer isso, amados? Vamos ficar em pé. Senhor, agradecemos pelo tempo que nós pudemos ter. É um tempo curto, mas cremos que o Senhor pode fazer muito sobre a vida de cada um, Senhor. Queremos pedir ao Senhor, transporta-nos, Senhor, para águas profundas do Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, nós queremos esse Teu mover, Senhor. Nós queremos uma vida abundante contigo, Senhor. Cada um aqui nesse lugar, Senhor. Tira-nos de um lugar de conformismo, onde possamos às vezes estar, e nos leva, Senhor, para um outro nível, e quando chegarmos lá, para outro nível maior ainda, cada vez maior, Senhor. Faze isso sobre cada um aqui, Senhor. A Tua presença, Senhor, eu admito que ela vem molhando os nossos pés, Senhor,
Mas nós não queremos só molhar os nossos pés com a Tua presença, Senhor. Queremos que ela molhe muito mais, que essa água profunda ela suba, me envolva, me encubra, Senhor. Me controle totalmente. Controla a minha vida, Senhor. Com a água do Teu Espírito Santo, abre a minha mente, abre o meu coração para que eu esteja livre ao Teu mover. É o que eu te peço e confio, Senhor, na Tua graça, no Teu querer sobre cada um aqui nessa congregação. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Louvamos ao Senhor pelo que Ele tem feito. O Senhor, Ele está trabalhando nos nossos corações. Nós temos ouvido palavras que têm mexido conosco, nosso íntimo. Eu creio que todos nós, nesse tempo de pandemia, temos repensado a nossa vida, o nosso estilo, o modo de viver, e graças a Deus por isso, porque nós precisamos escutar a voz do Senhor. Nossa vida estava muito cheia de tantas coisas, muito cheia de nós mesmos, e nós temos percebido que Deus tem aberto espaços no nosso coração, amém? Nos levando para aquilo que Ele tem como propósito. A ceia, nós queremos ler o texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim, versículo 23, nunca é demais repeti-lo. Paulo diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamai a morte do Senhor, até que Ele venha. Por esta razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e desta forma coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a própria condenação, para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunir,
para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar. Então, Paulo dá os princípios de por que nós tomamos a ceia, né? A gente, não é para a gente falar assim, não vou tomar a ceia. Paulo instrui que nós devemos nos examinar a nós mesmos, né? Dá essa possibilidade, por que eu estou tomando a ceia? Então, duas coisas, a questão do corpo, né? Onde ele diz, depois de ter dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Então o Senhor deu o seu corpo pela sua igreja. Morreu na cruz por causa da sua igreja. E quando nós tomamos a ceia, nós devemos lembrar disso, né? Não é simplesmente a gente, já acostumei, a gente faz isso, mas a gente ter em memória essas coisas que o Senhor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então a ceia tem esse sentido, né? O Senhor fez isso. Da mesma forma, o cálice, que representa a nova aliança que nós temos em Cristo. Amém? Então isso é primordial quando a gente toma a ceia, né? Nós a fazemos por causa disso e devemos fazer em memória do Senhor até que Ele venha. Então tem que ter uma expectativa porque nós fazemos. Amém? Vamos levantar, vamos orar. É uma maneira diferente que as igrejas fazem, né? Então cada um aqui tem o cálicezinho, e já tem o pãozinho, eu não sei como abrir aqui, mas acho que é da mesma forma que abre um potinho de iogurte, né? Então acho que cada um vai pegar o seu, ou vai levar, melhor, né? Vamos levantar, vamos orar, Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos, porque o Senhor nos dá essa oportunidade, Senhor, ó Deus, de nos alimentar do Senhor. Isso é um privilégio, Senhor. Isso é um privilégio que nós queremos fazer em consideração por aquilo que o Senhor representa para nós. O Senhor é o nosso pão verdadeiro, pão que desceu dos céus e que nos alimenta, e que nos nutre, e que nos sustenta, porque o Senhor é Deus, o Senhor é real, é o Deus vivo, aquele que morreu para nos perdoar os pecados, Senhor. Nós te louvamos por participar disso e fazemos menção, Senhor, de que nós faremos isso até que o Senhor venha. Nós também, pelo sangue que o Senhor derramou, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos deu libertação dos nossos pecados, redenção, Senhor, pelo sangue derramado, o sangue precioso, Senhor, e nós queremos fazer isso, Senhor, em memória, Senhor, desse grande amor do Senhor, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, e nós confiamos em tudo quanto o Senhor prescreveu a respeito da nossa vida, Senhor, nessa nova aliança, Senhor, que o Senhor fez no seu sangue. Nós te louvamos, Senhor. Rogamos que o Senhor nos abençoe aqui, Senhor. Também os irmãos que estão em casa, Senhor, que o Senhor esteja naquele lugar em comunhão com eles, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus, Pai, e te damos graça por isso, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos que estão em casa também, né, que prepararam,
eles podem tomar aí a ceia. Amém. Amém. Forçar um pouquinho do pão para cima, para pegar o pãozinho. Depois Amém. Essa situação é para esperar uns pelos outros. Abriram? Abriram, conseguiram abrir? Amém? Amém. Tiago, filho do Luiz da Nilza, ele levou o Tiago para o hospital também. Ele estava tratando em casa também, mas baixou a saturação e tal, e ele acabou levando ele para o hospital hoje. A gente não sabe como é que está a situação. E tem também o pastor Ademir e a esposa dele, a Silmara, lá de Americana. E agora à tarde a Silmara foi levada para a UTI. Ainda não se sabe se com intubação ou não. Então são casos aí que a gente
poderia encerrar esse tempo aqui orando a respeito dessas coisas, amém? O pastor Miraida, né? Carlos Miraida, né? Lá na Argentina também está entubado, tal, com bastante complicada a situação dele. Então se a gente pegar, tem motivos para a gente orar, tem de monte, né? Amém? Amém. No nome do Senhor Jesus, nós nos lembramos desses irmãos, dessas pessoas que o Senhor ama, pessoas pelas quais o Senhor derramou o teu sangue lá na cruz, pessoas que estão no teu coração, pessoas que diz a tua palavra que é teu desejo que todos sejam salvos, todos sejam curados. A tua palavra nos incita a orar pelos enfermos, nos ensina isso, e então nós tomamos esse lugar de orar por essas vidas, Pai, clamar, Senhor, interceder pelo teu mover sobre essas vidas. Tem misericórdia, Deus, põe tua mão sobre essas vidas. Senhor, na tua palavra há um momento em que alguém pergunta para o Senhor Jesus se a enfermidade de alguém ali era por causa de pecado, mas o Senhor Jesus diz não, mas era para que se glorificasse o nome do Senhor através do milagre que seria feito. Então nós clamamos que essas coisas também venham em evidência, Senhor, a cura, a libertação dessas vidas, Senhor, o conhecimento do Senhor Jesus para aqueles que ainda não conhecem. No nome do Senhor Jesus, nós intercedemos, buscamos a Ti, e porque sabemos que só o Senhor pode fazer isso. Muito obrigado, Pai. Senhor, sobre cada filho Teu, sobre a Tua igreja, Senhor, derrama realmente do Teu Espírito. Nós somos carentes, precisamos do Teu Santo Espírito. Por favor, Senhor, derrama do Teu Espírito sobre as nossas vidas, e cada um possa servir, Senhor, no lugar onde está plantado. Nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Abraço virtual.